Últimas informações, gente, sobre o caso do Cauã. O empresário Rafael Elisário, que matou o jovem de 18 anos no bairro do Meireles, na última quarta-feira, vai responder por homicídio doloso. Vou chamar agora Ricardo Lima, que vai trazer mais detalhes sobre este caso. Ô Ricardo, boa noite a você. Revoltante esse caso. Inclusive, hoje saiu uma notícia que o carro desse empresário tem mais de 24 multas por excesso de velocidade. O juiz, ao meu ver, acho que ao ver de todos também, foi muito irresponsável, por ali determinar uma fiança de 15 mil reais, soltar um homem que matou, que estava em altíssima velocidade, que ali tinha cocaína dentro do carro dele, estava embriagado, tinha comprimidos, muita irresponsabilidade de um juiz como esse, mas, Ricardo, ele vai responder por crime doloso. Conta pra gente como que será esse processo e detalha pra gente como que é, esse processo por conta aí dele ser agora indiciado por crime doloso. Boa noite a você. Boa noite, Ronaldo. Pois é, amigo, o Rafael Elisário Ferreira, de 41 anos, ele havia sido preso em flagrante no dia do crime, na última quarta-feira, na rua República do Líbano, e foi indiciado inicialmente por lesão corporal culposa no trânsito, com agravante da embriaguez. Na quinta-feira, ele foi solto em uma audiência de custódia após pagar 10 salários mínimos, o equivalente a 15 mil reais, 15.180 para ser mais preciso, e estava respondendo em liberdade. Só que a morte do Cauã no final de semana fez com que a situação do motorista ficasse um pouco mais agravada, porque agora, ao invés de responder na justiça por lesão corporal culposa do trânsito, que o culposo é quando não tem culpa, E aí, agora ele vai responder mesmo por homicídio doloso. Isso daí torna a situação dele mais complicada. A pena para esse tipo de crime varia entre 6 e 20 anos de prisão. Todos esses aspectos que foram encontrados no local do crime, como os sinais de embriaguez, os indícios de entorpecentes dentro do carro, a própria velocidade que o veículo vinha, o fato de ter avançado a preferencial, tudo isso será utilizado nesta audiência, nesse processo, melhor dizendo, que deve ser convertido, já está sendo convertido para o homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar. A gente sabe que o suspeito vai responder em liberdade até os trâmites finais, até o final das audiências de instrução, porque afinal de contas ele já ganhou a liberdade e muito dificilmente a polícia iria revogar a justiça iria revogar essa decisão que foi tomada durante a audiência de custódia. É muito provável que o Ministério Público recorra dessa decisão ou a própria defesa da vítima, mas conhecendo a justiça do nosso país, e aí não é o juiz, é a justiça, são as leis que acabam obrigando os magistrados a agirem e atuarem conforme a lei e muitas das vezes dando o benefício para o réu, que essa que é a verdade, O benefício vai sempre para o réu e nunca para a vítima, o nosso Código Penal de 1940. E diante dessa situação aí, a família vai ter que amargar o tempo todo até correr todo esse processo que pode levar anos. O que tem de esperançoso nisso é que mudou o quadro, Ao invés de uma lesão corporal sem culpa, culposa, como diz o Código Penal, ele vai responder agora por homicídio doloso, que é quando a pessoa assume o risco de cometer o crime em função, inclusive, de estar conduzindo um veículo automotor com sinais de embriaguez. No dia do acidente, o condutor sequer conseguiu sair do carro. Ele foi retirado por equipes médicas, ficou preso às serragens. Enquanto ele estava preso às serragens, o Cauã Guedes estava preso ao para-choque do veículo, prensado a um muro lá do cruzamento, após ele e a moto terem sido arrastados por um violento impacto
que matou esse jovem 2 dias depois do acidente. Agora, vamos aguardar, né, de que forma vai andar esse processo, com que lentidão isso vai correr, para saber qual será o destino final dessa história dolorosa. A sensação que todo mundo tem é de que quem mata alguém no trânsito não acontece nada, porque o histórico mostra, a história mostra e os índices mostram, né, Ronaldo, que a grande maioria dos suspeitos que se tornam depois acusados acabam pagando uma pena branda que sequer dá reclusão, né? Acabam pagando isso no semiaberto. Nesse caso, é de 6 a 20 anos. A gente lembra que após uma condenação superior a 8 anos, não cabe o semiaberto, né? Tem que averiguar outros aspectos. Mas a gente vai continuar acompanhando para saber de que forma a Justiça cearense vai acolher essas denúncias que serão feitas pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de dar uma pena exemplar para quem ainda nos dias atuais insiste em fazer aquela perigosa e irresponsável combinação que é beber e dirigir, Ronaldo. E foi exatamente aí, né, essa decisão hoje de indiciá-lo, né, por homicídio doloso. Por que houve dolo? Porque a partir do momento em que o motorista ele ingere bebida alcoólica e ele assume o volante, ele também assume a responsabilidade se ele tirar a vida de alguém. Então ali ele está assumindo que ele então ingeriu bebida alcoólica e ele tirou a vida ali de uma pessoa, de um jovem, né, tendo ciência do que ele estava fazendo. Quando ele ingeriu bebida alcoólica, quando ele possa ter utilizado aí drogas, porque a polícia encontrou cocaína, tinha drogas dentro do carro dele, tinha comprimidos também dentro do veículo. Agora, o que eu não entendo, o que eu não aceito, é a forma em que esse juiz colocou ele em liberdade, depois de todas as provas, depois dessas imagens, gente. Olha a velocidade que ele estava. Mais de 24 multas por excesso de velocidade. Drogas dentro do carro. Ali visivelmente embriagado, ele não conseguia sair de dentro do carro, gente, de tão embriagado que estava. Como é que um juiz coloca uma pessoa dessa em liberdade depois de tirar a vida de um jovem que tinha um futuro pela frente? Olha a placa bem grande ali de pare, ó. Um pare bem grande ali. Ali foi o momento, né, em que o jovem Cauã perdeu a sua vida. E ali o garupeiro também se encontra ainda hospitalizado. Vamos até atualizar depois, Ricardo, como é que está a situação também ali do garupeiro, né, que também, né, está gravemente ferido, né, hospitalizado. Muita irresponsabilidade de um juiz como esse. Ricardo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque teve uma outra imagem que daqui a pouquinho eu vou pedir para você trazer para a gente, onde um jovem também foi atropelado, ou melhor, colidiu ali um carro contra esse jovem, né, que bateu ali, ele estava também de moto, ficou muito ferido, e o motorista se evadiu do local, mas deixou uma prova. Tem uma prova ali que dá para identificar. Daqui a pouquinho eu peço que você venha trazer mais detalhes. Que prova é essa, né, que esse motorista, quando fugiu, acabou deixando ali no local de que poderá ser identificado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Ricardo.